Muito boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio Giacomello, sou professor da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Campinas. Em nome da Secretaria, do senhor secretário José Abrão Júnior, do nosso diretor de esportes Fernando Vanin, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu agradeço aqui também a presença do professor Marcelo Bandeira, que estará à frente da organização das perguntas realizadas no chat e que serão respondidas ao final desta apresentação. Lembrando a todos que, para o melhor andamento do curso, vocês devem manter seus microfones e câmeras desligados durante toda a apresentação. Esta e as demais capacitações encontram-se no YouTube da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e o link será disponibilizado no chat durante a apresentação de hoje, assim como o link da lista de presença. Então, dando continuidade ao terceiro módulo do programa online de capacitação no esporte, hoje falaremos sobre atletismo com o tema Planejando treino de alto rendimento em provas prolongadas, 400 metros e 400 metros com barreiras. Para esta apresentação, eu gostaria de convidar o professor doutor Evandro Lazari, que esteve conosco aqui na semana passada falando sobre o mini atletismo e que hoje vai trazer um pouco da sua experiência com o alto rendimento. Boa tarde, professor Evandro, seja muito bem-vindo novamente. Esteja à vontade para iniciar a sua apresentação. Beleza. Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos, a todas. Obrigado pela presença, pela participação, né? Queria agradecer o convite da Secretaria de Esportes, todos os amigos que eu tenho aí, né? E quando o Fernando Vanin me consultou, opa, pode deixar, vamos falar assim. Agradecer a presença de todo mundo, bastante gente conhecida, o Mian, treinador, o Mian mandou um abraço aí, obrigado pela presença, Mian, alguns alunos, bom, obrigado a todos e a todas. Bom, pessoal, eu vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês, tá? Posso já, né, Serginho? Oi, Evandro, à vontade. Então, vamos lá. Aqui, já compartilhando. Legal. Tá aqui. Colocar o apontador. Bom, planejando o treino para o alto rendimento. Eu fiz esses 2 pontos, provas de velocidade prolongada, 400 e 400 metros com barreiras, que são as provas que eu tenho atuado mais recentemente, né? Vamos falar um pouquinho, mas na verdade, pessoal, eu vou falar da minha concepção de treinamento, minha concepção de treino para os atletas, né? Já faz aí um modelo que eu tenho criado desde 2006, então são 14 anos que essa estrutura básica do treino, lógico, tem uma ou outra mudança, mas eu vou falando o treinamento todo e lá no final eu vou entrar um pouquinho no planejamento de corredores de 400 e 400 metros com barreiras, tá? Combinado, né, Sérgio? As perguntas vão ser feitas depois, mas se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, tá? Eu sou o Evandro Lazari, aí tá meu Instagram, Evandro Lazari, né, tudo junto. Não tenho Facebook, mas Instagram, tô sempre postando algumas coisinhas lá. Bem, quem sou eu, né? Tenho um breve currículo, sou doutor em biodinâmica do movimento pela FEF Unicamp, treinador da equipe de atletismo da Orcamp Unimed desde 2001, treinador da equipe BMF Bovespa, equipe 13 vezes campeã brasileira até 2017, quando a equipe se encerrou. Eu fui treinador da equipe brasileira nos Jogos Olímpicos 2016. Nos últimos 5 mundiais, nos 4 mundiais de atletismo, eu fui treinador. Moscou 13, Pequim 15, 17 Londres e 19 Doha. Na semana passada eu até errei, fui treinador-chefe na Mundial Sub-18 em 2018, 2017, em Nairobi, no Quênia,
2018 foi o Mundial Sub-20 na Finlândia, mas eu não fui treinador-chefe, eu estava como treinador só. Os 4 mundiais de revezamento que existiram até hoje, eu fui treinador da seleção. A partir desse ano, eu assumi minha vaga de docente no curso de Ciência do Esporte, da FCA Unicamp, as Ciências Aplicadas lá em Limeira, apesar que esse semestre a disciplina de atletismo na FEF, eu que vou ministrar, né, porque era para ter um concurso na FEF, mas a pandemia parou, então solicitaram e eu vou estar com atletismo aqui na FEF também, e lá em Limeira eu vou estar com gestão. E eu sou líder do GTDF, que é o Grupo de Estudos em Treinamento e Desempenho Físico. Já aproveito e saldo as integrantes do grupo, saúdo as integrantes do grupo que estão aqui, né? Nosso grupo que está aí estudando sobre treinamento e desempenho. A minha atuação hoje mais específica nos 400 e 400 com barreiras, tem alguns resultados de alguns atletas que eu oriento, né? Mas eu trabalho só com 400 e 400 com barreiras? Não. Nos Jogos Olímpicos do Rio, eu tive um atleta orientado por mim, que estava no revezamento 4x100, sexto colocado, um atleta que abriu o revezamento, mas passado os Jogos Olímpicos, por opção dele, ele resolveu seguir outro caminho, né? Então, estão aí alguns resultados, né? Alguns resultados de nível bom. E na parte de ensino e pesquisa, eu trabalho com atletismo, treinamento esportivo, crescimento e desenvolvimento e gestão do esporte. São alguns atletas que estão sob minha orientação, né? Desses atletas aí, nós temos 3 campeões, atuais campeões brasileiros adultos nos 400 e 400 com barreiras, né? O Márcio, atual tetracampeão brasileiro dos 400 metros com barreiras, já tem índice para participar em Tóquio, ele esteve no Rio. O Alexander Russo, atual campeão brasileiro dos 400 metros rasos, esteve no Rio, foi finalista no revezamento 4x400. Aqui a Tiffany, que é a atual campeã brasileira dos 400 metros rasos feminino. Ela, se os Jogos Olímpicos estivessem acontecendo, era para estar acontecendo nesse momento, ela hoje estaria classificada não por índice, mas pelo ranking dela no mundo, né? E alguns outros atletas, Bruno, que foi campeão mundial no revezamento 4x400, Wagner participou do Pan-Americano 2015, 2 campeonatos mundiais, e assim por diante, né? Bem, vamos entrar aqui no nosso assunto, né? O atletismo, ele tem passado, ultimamente, né, por uma grande sistematização e investigação, principalmente no que diz respeito à performance, né? Isso é um fenômeno que vem acontecendo no mundo todo, a questão das investigações e produção do conhecimento. Não cabe mais aquela história de, no meu tempo era assim que se fazia, né? Cada vez mais a gente tem que trabalhar e procurar entender o que está acontecendo, né? No meu grupo de estudos eu tenho outros 3 alunos dando as melhores equações preditivas de composição corporal para velocistas, né? Então a gente está tentando produzir conhecimento, né? Ainda que, segundo o BOMPA, né, um elevado desempenho esportivo é um processo progressivo de intervenções repetitivas. Ora, o treino, para a gente ter uma ideia, um atleta olímpico, a gente demora de 8 a 12 anos para construir um atleta olímpico, que leva à melhora das suas capacidades físicas. Então, aquele atleta que treinou 2, 3, 4 anos e foi para os Jogos Olímpicos é o cara que é fora da curva. O alto rendimento, ele é sequência. 1 ano, 2 anos, 3 anos, e assim por diante. A gente trabalha com em torno de 8 a 12 anos, como eu disse, que vão de 2 a 3 ciclos olímpicos para a gente colocar um atleta lá, nesse nível. Certo? E nesse período, é extremamente importante acompanhar todas as variáveis do desempenho, principalmente dentro de uma temporada, né? Eu vou falar um pouquinho de alguns testes, né, que a gente pode fazer, algum acompanhamento da PSE que eu realizo com os atletas, para a gente relacionar
o teste que os atletas fazem com o resultado na competição. Ainda, segundo outros autores, o desempenho é influenciado por um conjunto de melhora das capacidades físicas, e não apenas uma. Então, não adianta a gente pensar que o atleta que corre 100 metros, eu vou trabalhar velocidade, repetições, e ele vai ficar rápido. Nós temos que trabalhar força, temos que trabalhar resistência, temos que trabalhar outras capacidades para ter o resultado. Por exemplo, eu vou trazer aqui, muito está se discutindo dos atletas brasileiros que não correm abaixo de 10, né? A América do Sul é a única área no mundo em que nenhum atleta correu abaixo de 10 nos 100 metros. Ora, o material humano, eu acredito que nós temos aí e já tivemos. Talvez a gente precise entender como é que está sendo trabalhado, né? Bom, ainda segundo o Salgado, é extremamente importante a gente conhecer a forma física de cada atleta, controlar e avaliar os efeitos do treinamento em cada um. O treino que dá certo para um não é o mesmo que dá certo para outro. O treino de alto nível, de alto desempenho, ele é individualizado. Ah, Evandro, mas lá na frente você vai colocar as planilhas de treino e a gente vê que tem 2, 3 atletas fazendo junto. Tem. A receita do bolo é a mesma, mas aí tem as particularidades. Lá eu vou falar, por exemplo, de qual atleta eu entendo que sirva para a minha concepção de treino. Não é qualquer atleta corredor de 400 metros falar, eu vou treinar com o Evandro, eu tenho uma característica de atleta que eu sei trabalhar. Um atleta corredor de 400 que também corre 800 metros, eu já tentei e meu treino não encaixa. Eu tenho que saber disso, né? E a gente tem que fornecer subsídios para modificar a carga durante o ciclo anual de treinamento. Tem a dinâmica das cargas que a gente tanto discute nos princípios, né? Composição corporal, um fator extremamente importante, um fator que eu gosto de trabalhar. A gente tem que verificar a composição corporal, saber massa magra, massa gorda, massa óssea do nosso atleta. Se você tem um atleta que está 2 quilos acima, ora, vamos correr aí com 2 saquinhos de feijão de 1 quilo na mão para ver se não fica mais difícil, né? A gente tem que ter o controle da composição corporal. Não adianta o atleta, eu engordei, mas estou pegando mais peso. Não, você está carregando mais peso, carregando mais carga. Isso atrapalha. Então a gente tem que ter esse controle, um controle semanal do peso do atleta. As capacidades físicas que todos nós da área da educação física e esportes conhecemos, eu coloquei aqui, mas vamos lá. Coordenação, que é a capacidade responsável pelo controle do movimento, né? Flexibilidade, que é extremamente importante, né, para a execução dos movimentos com grande amplitude. Não adianta nós, que somos do atletismo, o pessoal já ouviu na beira da pista, sobe o joelhão, a teoria do joelhão, né? Mas se o atleta ele não tem uma flexibilidade que faça a articulação dele alcançar essa amplitude. Então a gente tem que trabalhar a flexibilidade. Velocidade, que é uma capacidade que pode ser desmembrada em velocidade de reação, que ainda tem reação simples, reação de escolhas, né? Velocidade de movimento cíclico, velocidade de ação 1, velocidade de movimentos acíclicos e cíclicos, né? Velocidade de frequência, resistência de velocidade, força rápida. Então, a velocidade ela pode ser desmembrada em vários fatores. A força também. Nós temos resistência de força rápida, força de partida, né, que é a força para sair da inércia, força explosiva, né? Você falar para algum pessoal da física, ele vai falar, pô, mas músculo não explode, né? Mas para nós, a força explosiva é a capacidade de gerar potência no menor espaço de tempo, né? Força máxima, resistência de força máxima. A resistência, de acordo com a musculatura envolvida, né, que pode ser geral, localizada, a modalidade esportiva ser geral ou específica, de acordo com a mobilização energética, que é aeróbia ou anaeróbia, ou pelo requisito motor, que é resistência de força rápida ou resistência de velocidade, né? Que para nós, aqui falando de 400 metros, um ponto muito importante é a resistência de velocidade. E o
que é a velocidade? Né? Velocidade se discute muito, tem muita gente que, não é velocidade, é sprint. Velocidade no esporte, eu gosto dessa definição, que é o quanto mais rápido alguém corre determinada distância. Acabou, velocidade. 10 metros é o mais rápido que eu vou daqui a ali. 50 metros e assim por diante. Isso é velocidade para nós no treinamento. As provas são de 100, 200 e 400 dentro do atletismo, né? Tem lá 400 com barreiras, 100, 110, mas isso é barreiras. Eu deixei aqui só as provas de velocidade rasas, né? A exemplo das barreiras, cada atleta usa a sua raia, não pode mudar de uma raia para outra, se mudar vai ser desclassificado. E tem a partida de blocos, né? Em que são duas vozes de comando, né? Ou as suas marcas, os atletas se posicionam no bloco em 5 apoios, as suas marcas, o prontos, em que o atleta passa 4 apoios, as 2 mãos e os 2 pés, e o tiro de partida. Temos ainda, na velocidade, tempo de reação, aceleração, velocidade máxima e capacidade de manutenção da velocidade. Ou seja, o que nós falamos. Reação, aceleração, velocidade máxima e manutenção. Outro ponto importante na velocidade, já de novo, percepção subjetiva do esforço. Eu disse para vocês que eu tenho trabalhado o monitoramento das cargas de treino. O que a PS é? Praticamente todo mundo conhece a escala de Borg, né, em que nós temos essa escala adaptada por Foster, né, e nós temos de 0 a 10 para classificar o exercício. Com isso, uma forma fácil da gente monitorar o treino do atleta, saber como é que está a carga de treino dele, é acompanhar a duração do treino, né? Antes da gente falar, a duração do treino. Se o treino durou 60 minutos e acabando o treino a gente pergunta para o nosso atleta, como é que foram esses 60 minutos para você? Ele vai falar, foi fácil, né? Então nós vamos fazer uma continha simples. Fácil, nota 2, né? Vou dar nota 2. Se durou 60 minutos, com nota 2, 2 vezes 60, 120. Isso vai ser a carga de treino que a gente vai dar para ele nesse dia. No dia seguinte, ele fez um treino que durou 40 minutos. O treino durou 40 minutos. Mas como é que foi? Eu dou nota 5. Né? Então, 40 minutos com uma nota 5 já vai dar 200. E aí a gente consegue controlar um gráfico, a dinâmica do treino. Tá? Isso aí depois, se alguém quiser, tiver interesse, pode me procurar, a gente conversa bastante sobre isso. Tá? E com isso a gente mantém o monitoramento do treino desse atleta. Tá bom? Tudo bem por aqui, antes da gente entrar na periodização? Tudo certo, Evandro. Tranquilo. Vamos lá. Periodização do treinamento. É o planejamento geral, de acordo com o período e os objetivos. Tá? O que nós temos aqui, dividido em período preparatório, né, em que nós trabalhamos o aperfeiçoamento das diversas capacidades, né, dividido na etapa de preparação geral e preparação específica, período competitivo, né, em que a gente também subdivide em pré-competitivo e competitivo. Competitivo, nós queremos o máximo de desempenho dos nossos atletas, e período transitório, que faz a ligação entre um período e outro, ou até entre um macrociclo e outro. Tá? A gente divide em unidade, seção, microciclo, mesociclo, período e macrociclo. Né? Lá na frente vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos os tipos de microciclo, né? Essa nomenclatura na literatura a gente vai achar bastante. Os livros do professor Antônio Carlos Gomes dizem bastante sobre essa nomenclatura. Eu não me apego muito a
mesociclo inicial, base, desenvolvimento, controle, aperfeiçoamento, competição, eu acho que o nome a gente pode dar, mas o importante é a gente saber qual o objetivo que nós temos e qual conteúdo nós vamos trabalhar dentro desses mesociclos. Aqui, né, os atletas que participaram, né, desse sistema de treinamento, né, desses atletas, 4 estiveram nos Jogos Olímpicos, né, 4 deles estiveram nos Jogos Olímpicos. Aqui eu apresento os 3, continuaram sob minha orientação, né, pós-Jogos Olímpicos. O Alexander e o Hugo, eles foram finalistas do revezamento 4x400. O Márcio, ele não foi finalista, mas ele participou na prova rasa dos 400 com barreiras, está com índice para Tóquio, né? Esse ano, inclusive, o Hugo não trabalha mais comigo também, a partir desse ano, 2020, a gente não trabalha mais junto, mas a gente tem uma história bem legal junto. O Hugo tem a 4ª melhor marca da história do Brasil nos 400, assim como o Márcio é a 4ª melhor marca da história do Brasil nos 400 com barreiras também, né? Bem, e agora, para a gente entrar aqui, um ponto muito discutido é: velocidade não é treinável. A velocidade, o rapaz nasceu e ele vai morrer assim. Olha alguns exemplos que nós temos do Michael Johnson, que foi recordista mundial dos 200, até o Bolt estabeleceu, quebrar o recorde dele, como ele veio ao longo dos anos melhorando as suas marcas. Donovan Bailey, que foi recordista também dos 100 metros, veio melhorando com o tempo. E claro, e o Kaulius, que também teve as suas melhoras. Então a velocidade é treinável. Outro exemplo do Bolt, né? O Bolt, ele veio, através dos anos, melhorando as suas marcas. 2002, por exemplo, ele correu 20,58, que até hoje é recorde mundial. 18, né? Tudo bem, acabaram o Campeonato Mundial Sub-18, 2017 foi a última edição, mas em 2002 ele estabeleceu esse recorde. Então eu lembro em 2008, né, quando o Bolt apareceu, todo mundo, ele apareceu, ele é um fenômeno. Não. Aqui em 2002 ele era categoria Sub-18, ele já foi campeão mundial Sub-20. Então já foi campeão mundial de uma categoria acima da dele. 2004, que teve Jogos Olímpicos, o Bolt já correu 19,93, só que ele não pôde participar dos Jogos porque ele teve uma lesão. Então, aqui é mais um exemplo da melhora ao longo do tempo. E, para a gente entender o que foi falado de reação, aceleração e resistência de velocidade, tem esse gráfico. Esse é um gráfico do Campeonato Mundial de Berlim, 2009, em que o Bolt foi campeão, estabeleceu recorde mundial. O Tyson Gay foi vice-campeão e o Asafa Powell foi terceiro colocado. Olha a característica dos 3 atletas: aceleração, velocidade máxima, que ele vai atingir em torno de 60 e 70 metros, e resistência de velocidade. Aqui tem uma coisa bem legal, né? Se a gente olhar da velocidade média dos 60 a 80 para os 80 a 100 metros, olha que legal, os 3 tiveram diminuição de velocidade. Então, aquele narrador da TV que vê o Bolt chegando e fala assim, ele acelera enquanto todo mundo está diminuindo. Olha que legal, ele não acelera, ele desacelera menos do que os outros, porque todo mundo vai desacelerar aqui. Ninguém consegue manter velocidade máxima por todo esse percurso. Então, aqui, resistência de velocidade, esse é o ponto que me toca. Esse é o ponto que eu acho legal. Porque os 400 metros, a gente tem que fazer a resistência de velocidade do atleta ir o mais longe possível, né? Vamos ter que retardar essa fadiga.
né? Então, esse é um gráfico que eu gosto de colocar bastante para mostrar. Todo mundo vai ter diminuição no final. Inclusive o Bolt, que foi o maior de todos os tempos na menor distância, os 100 metros, né? Então, só a gente olhar aqui, a gente vê como todos diminuem a velocidade. Ele é o que diminui menos. E para nós, o que é importante a gente trabalhar? Capacidades. Ora, velocidade, claro, força, flexibilidade e coordenação. 4 eixos principais que a gente tem que ter em mente para trabalhar com os atletas velocistas. Dentro da velocidade, o que eu acabei de falar para vocês no gráfico: velocidade de reação, aceleração, velocidade máxima e resistência de velocidade. Os 4 pontos para a gente trabalhar. E quais são os meios do treinamento de velocidade? Técnica de corrida, resistência de velocidade, treinamento de força e potência, pliometria, sobrecarga e supravelocidade. Eu vou trazer uma de cada agora para vocês. Técnica de corrida e resistência de velocidade. O que é o passo da corrida? É o produto entre amplitude e a frequência de movimentos. Não adianta o atleta ele querer ter um passo de 3 metros, mas ele demorar o dobro do tempo para conseguir fazer esse movimento. Então nós temos que trabalhar e achar o comprimento exato de passo que seja adequado para o atleta. Existem algumas fórmulas para a gente trabalhar isso, com o comprimento da perna e tal. A frequência a gente calcula também. Hoje está muito fácil com os equipamentos eletrônicos, né? Eu cheguei a ver gente fazendo com papel alumínio, né? Para ver o comprimento do passo com papel alumínio, que o atleta pisava e deixava marcado, né? Na pista de carvão ainda era mais fácil. Pensando na técnica de corrida, os braços a gente sabe que trabalham sempre opostos à perna, né? Quando a perna direita está elevada à frente, é o braço esquerdo. Muito exercício de técnica de corrida, coordenativo de corrida, né? Eu, especificamente, sou muito chato com isso, né? 2 dias na semana eu paro para fazer técnica de corrida. Eu acho que não adianta a gente querer que o atleta corra rápido se ele não sabe correr, né? Mas o atleta não tem a técnica perfeita. Não, a diferença tem a técnica e o estilo. Michael Johnson, quem lembra dele, não era um exemplo de técnica, né? E eu, felizmente, tive a oportunidade de conhecê-lo por um convênio do Comitê Olímpico, e um dia eu perguntei isso para ele, ele disse, olha, meu treinador me ensinava a técnica, mas o meu estilo era esse, né? O outro ponto aqui eu deixei entre aspas, os tiros, né, comumente chamado de tiros, mas os sprints e as repetições, eu gosto muito de usar a terminologia repetição, né, porque tiro a gente já se confunde, né, mas a gente sabe o que é isso, que são repetições de velocidade máxima para o atleta executar distâncias de 30 a 60 metros, de 4 a 8 repetições de 30 a 60 metros, repetições de resistência de velocidade, em que ele vai executar distâncias entre 120 e 300 metros. Eu tenho uma queda especial pelos 300 metros, tá? Adoro treino de 300 metros, né? Toda quarta-feira, meus atletas sabem que eles vão fazer treino de 300 metros. Sempre o mesmo? Não. Vou mostrar para vocês. Varia a quantidade de séries, de repetições, mas 300 metros é o que eu mais gosto. Por exemplo, semana competitiva, o atleta vai competir sábado ou domingo, quarta-feira, 2 300 com pausa de 30 minutos. Ele já sabe, ele sabe até o que eu espero dele para saber se ele está em forma ou não. E os intervalados para a gente trabalhar a resistência de velocidade, né? Trabalho de treinamento intervalado. A corrida de velocidade, ela tem o passo circular, diferentemente do que a gente vê o pessoal no final de semana fazendo trotinho na Lagoa do Taquaral, aqui em Campinas, né, que o pessoal faz o chamado passo pendular, né, na corrida de velocidade a gente tem o passo circular, ou seja,
ter uma elevação maior de joelho, o apoio sempre na parte anterior do pé, tá vendo aqui, que eu tô marcando? Não é apoio total dos pés, tá? Então, corrida de velocidade é o apoio no metatarso, né? E nós temos uma fase de voo em capacidades, né? Dividido na etapa de preparação geral e preparação específica, período competitivo, né? Em que a gente também subdivide em pré-competitivo e competitivo. Competitivo, nós queremos o máximo de desempenho dos nossos atletas, e período transitório, que faz a ligação entre um período e outro, ou até entre um macrociclo e outro. Tá? A gente divide em unidade, seção, microciclo, mesociclo, período e macrociclo. Né? Lá na frente vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos os tipos de microciclo, né? Essa nomenclatura na literatura a gente vai achar bastante. Os livros do professor Antônio Carlos Gomes dizem bastante sobre essa nomenclatura. Eu não me apego muito a mesociclo inicial, base, desenvolvimento, controle, aperfeiçoamento, competição. Eu acho que o nome a gente pode dar, mas o importante é a gente saber qual o objetivo que nós temos e qual conteúdo nós vamos trabalhar dentro desses mesociclos. Aqui, né, os atletas que participaram, né, desse sistema de treinamento, né, desses atletas, 4 estiveram nos Jogos Olímpicos, né, 4 deles estiveram nos Jogos Olímpicos. Aqui eu apresento os 3, continuaram sob minha orientação, né, pós-Jogos Olímpicos. O Alexander e o Hugo, eles foram finalistas do revezamento 4x400. O Márcio, ele não foi finalista, mas ele participou na prova rasa dos 400 com barreiras, está com índice para Tóquio, né? Esse ano, inclusive, o Hugo não trabalha mais comigo também, a partir desse ano, 2020, a gente não trabalha mais junto, mas a gente tem uma história bem legal junto. O Hugo tem a 4ª melhor marca da história do Brasil nos 400, assim como o Márcio, a 4ª melhor marca da história do Brasil nos 400 com barreiras também, né? Bem, e agora, para a gente entrar aqui, um ponto muito discutido é: velocidade não é treinável. A velocidade, o rapaz nasceu e ele vai morrer assim. Olha alguns exemplos que nós temos do Michael Johnson, que foi recordista mundial dos 200, até o Bolt estabeleceu, quebrar o recorde dele, como ele veio ao longo dos anos melhorando as suas marcas. Donovan Bailey, que foi recordista também dos 100 metros, veio melhorando com o tempo. E claro, e o Kaulius, que também teve as suas melhoras. Então, a velocidade é treinável. Outro exemplo do Bolt, né? O Bolt, ele veio, através dos anos, melhorando as suas marcas. 2002, por exemplo, ele correu 20,58, que até hoje é recorde mundial. 18, né? Tudo bem, acabaram o Campeonato Mundial Sub-18, 2017 foi a última edição, mas em 2002 ele estabeleceu esse recorde. Então eu lembro em 2008, né, quando o Bolt apareceu, todo mundo, ele apareceu, ele é um fenômeno. Não. Aqui em 2002 ele era categoria Sub-18, ele já foi campeão mundial Sub-20. Então já foi campeão mundial de uma categoria acima da dele. 2004, que teve Jogos Olímpicos, o Bolt já correu 19,93, só que ele não pôde participar dos Jogos porque ele teve uma lesão. Então, aqui é mais um exemplo da melhora ao longo do tempo. E, para a gente entender o que foi falado de reação, aceleração e resistência de velocidade, tem esse gráfico. Esse é um gráfico do Campeonato Mundial de Berlim, 2009, em que o Bolt foi campeão,
estabeleceu recorde mundial. O Tyson Gay foi vice-campeão e o Asafa Powell foi terceiro colocado. Olha a característica dos 3 atletas. Aceleração, velocidade máxima, que ele vai atingir em torno de 60 e 70 metros, e resistência de velocidade. Aqui tem uma coisa bem legal, né? Se a gente olhar da velocidade média dos 60, 80 para os 80, 100 metros, olha que legal, os 3 tiveram diminuição de velocidade. Então, aquele narrador da TV que vê o Bolt chegando e fala assim, ele acelera enquanto todo mundo está diminuindo. Olha que legal, ele não acelera, ele desacelera menos do que os outros, porque todo mundo vai desacelerar aqui. Ninguém consegue manter velocidade máxima por todo esse percurso. Então, aqui, resistência e velocidade, esse é o ponto que me toca. Esse é o ponto que eu acho legal. Porque os 400 metros, a gente tem que fazer a resistência de velocidade do atleta ir o mais longe possível. Né? Vamos ter que retardar essa fadiga. Né? Então, esse é um gráfico que eu gosto de colocar bastante para mostrar. Todo mundo vai ter diminuição no final. Inclusive o Bolt, que foi o maior de todos os tempos na menor distância, os 100 metros. Né? Então, só a gente olhar aqui, a gente vê como todos diminuem a velocidade. Ele é o que diminui menos. E para nós, é importante a gente trabalhar capacidades. Ora, velocidade, claro, força, flexibilidade e coordenação. 4 eixos principais que a gente tem que ter em mente para trabalhar com os atletas velocistas. Dentro da velocidade, o que eu acabei de falar para vocês no gráfico, velocidade de reação, aceleração, velocidade máxima e resistência de velocidade. Os 4 pontos para a gente trabalhar. E quais são os meios do treinamento de velocidade? Técnica de corrida, resistência de velocidade, treinamento de força e potência, pliometria, sobrecarga e supravelocidade. Eu vou trazer uma de cada agora para vocês. Técnica de corrida e resistência de velocidade. O que é o passo da corrida? É o produto entre amplitude e a frequência de movimentos. Não adianta o atleta ele querer ter um passo de 3 metros, mas ele demorar o dobro do tempo para conseguir fazer esse movimento. Então nós temos que trabalhar e achar o comprimento exato de passo que seja adequado para o atleta. Existem algumas fórmulas para a gente trabalhar isso, com o comprimento da perna e tal. A frequência a gente calcula também. Hoje está muito fácil com os equipamentos eletrônicos, né? Eu cheguei a ver gente fazendo com papel alumínio, né? Para ver o comprimento do passo com papel alumínio, que o atleta pisava e deixava marcado, né? Na pista de carvão ainda era mais fácil. Pensando na técnica de corrida, os braços a gente sabe que trabalham sempre opostos à perna, né? Quando a perna direita está elevada à frente, é o braço esquerdo. Muito exercício de técnica de corrida, coordenativo de corrida, né? Eu, especificamente, sou muito chato com isso, né? 2 dias na semana eu paro para fazer técnica de corrida. Eu acho que não adianta a gente querer que o atleta corra rápido se ele não sabe correr, né? Mas o atleta não tem a técnica perfeita. Não, a diferença tem a técnica e o estilo. Michael Johnson, quem lembra dele, não era um exemplo de técnica, né? E eu, felizmente, tive a oportunidade de conhecê-lo por um convênio do Comitê Olímpico, e um dia eu perguntei isso para ele, ele disse, olha, meu treinador me ensinava a técnica, mas o meu estilo era esse, né? O outro ponto aqui eu deixei entre aspas, os tiros, né, comumente chamado de tiros, mas os sprints e as repetições, eu gosto muito de usar a terminologia repetição, né, porque tiro a gente já se confunde, né, mas a gente sabe o que é isso, que são repetições de velocidade máxima para o atleta executar distâncias de 30 a 60 metros, de
4 a 8 repetições de 30 a 60 metros. Repetições de resistência de velocidade, em que ele vai executar distâncias entre 120 e 300 metros. Eu tenho uma queda especial pelos 300 metros, tá? Adoro treino de 300 metros, né? Toda quarta-feira, meus atletas sabem que eles vão fazer treino de 300 metros. Ah, sempre o mesmo? Não. Vou mostrar para vocês. Varia a quantidade de séries, de repetições, mas 300 metros é o que eu mais gosto. Por exemplo, semana competitiva, o atleta vai competir sábado ou domingo, quarta-feira, 2 300 com pausa de 30 minutos. Ele já sabe, ele sabe até o que eu espero dele para saber se ele está em forma ou não. E os intervalados para a gente trabalhar a resistência de velocidade, né? Trabalho de treinamento intervalado. A corrida de velocidade, ela tem o passo circular, diferentemente do que a gente vê o pessoal no final de semana fazendo trotinho na Lagoa do Taquaral, aqui em Campinas, né, que o pessoal faz o chamado passo pendular, né? Na corrida de velocidade a gente tem o passo circular, ou seja, tem uma elevação maior de joelho, o apoio sempre na parte anterior do pé, tá vendo aqui que eu estou marcando? Não é apoio total dos pés, tá? Então corrida de velocidade é o apoio no metatarso, né? E nós temos uma fase de voo em que a perna ela fica praticamente paralela ao solo, mostrando o que eu falei, o movimento de círculo. Está aqui um exemplo. Né? Isso aqui é uma corrida de velocidade com o passo circular, ó, elevação do joelho, apoio só na ponta do pé, tá? Pode ver, o calcanhar ele aproxima aqui, ó, mas ele não chega a tocar no solo. Essa é uma diferença entre o passo circular e o passo pendular. Esse pendular está um pouco exagerado, porque a moça estava com pressa para querer pegar alcançar da frente, mas ó, já tem um apoio total, uma elevação menor de joelhos. Já o treinamento de força e potência, né, são os exercícios de halteres, né, na academia, movimentos complexos, né. Eu tenho trabalhado bastante os exercícios básicos, né, e de alguns anos para cá, toda a parte de LPO eu tenho inserido no trabalho deles. Para os atletas de velocidade, um trabalho de força máxima, né? Poucas repetições, 2 a 3 repetições com carga acima de 85%, 90%, mas principalmente a gente trabalha resistência de força. Acompanhar, nós vamos ver, tem muito trabalho, 12 repetições, 15 repetições, exercícios combinados, né? Que a hora que entrar na pliometria faz o trabalho de agachamento complementando com saltos, tá? E fortalecimento da musculatura posterior da perna. Algum tempo atrás se falava que o atleta o corredor de prova de velocidade não pode fazer aquele exercício que a gente conhece, o stiff, né? Que ele é uma ação excêntrica, não é fortalecimento pela ação concêntrica. Mas eu tenho observado que desde que eu inseri esse trabalho aí, mais de 10 anos, a gente tem conseguido prevenir principalmente lesões, porque o maior índice de lesão em velocista é na musculatura posterior de coxa. Então, esse exercício, tanto o stiff quanto aquele que apoia o pé e desce, eu não lembro se é nórdico, não vou lembrar o nome daquele exercício, o nome me fugiu agora. Nórdico, não lembro. Húngaro, muito bom. Todos os exercícios em que tem a ação excêntrica têm ajudado, tá? Apesar de eles trabalhar bastante o concêntrico, tá? Então, esse é um ponto importante. O trabalho de pliometria, né, que são exercícios, também gosto dessa definição,
que possibilitam que o músculo atinja a força máxima no menor tempo possível. São atividades tanto de salto quanto arremesso de objetos e buscam melhora da força rápida. Como objetivo, gerar maior força máxima no menor tempo possível e, muito importante, a flexibilidade. Porque, por exemplo, a gente não consegue que o atleta faça um salto se ele não tiver uma boa flexibilidade e agachar. E aí, a gente traz de 100 a 140 saltos por sessão, dependendo dos saltos, combinados saltos verticais e saltos horizontais, né? Tem um material muito bom do professor Barbante, que ele diz, né, que corredores de 400 metros tem que fazer salto vertical, né? Que para resistência e velocidade, o salto vertical tem uma relação muito boa. E eu tenho um trabalhinho aí que eu vou mandar para um congresso. Eu tenho uma coleta realizada no tapete de saltos com a velocidade, aceleração de 50 metros, e a relação não é tão boa, né? Então, tem esse trabalho do professor Barbante. Sobrecarga, melhora dos movimentos concêntricos, resistência leve, né? Ele não altera a técnica de corrida, e forma de trabalhar. Colete com peso, né? Fazer repetições com colete. Já trabalhei, não é o que eu mais gosto, mas já trabalhei. Corrida de tração, né? Velocidade de 90% da máxima. Eu gosto da corrida de tração, correr segurando com elástico. Corrida com paraquedas, né? Paraquedas amarrado na cintura e executar a corrida. Paraquedas eu não faço, pelo seguinte, no CEAR, quem conhece o CEAR, aqui em Campinas, sabe que venta bastante. Então, o atleta está fazendo com paraquedas, legal, vai aumentar a resistência. Só que quando o vento bate de lado, o paraquedas, ele muda e faz o atleta rodar o tronco. Então, eu não gosto do paraquedas. Mas eu gosto bastante de corrida em aclive, na rampa. Então, a gente tem aí alguns trabalhos de 4 a 6 repetições, de até 80 metros em corrida de aclive, na rampa. Não pode ser uma inclinação muito grande, porque senão traz problema na coordenação do movimento. Supravelocidade, que aumenta a frequência e amplitude do passo e adapta o sistema neuromuscular a altas frequências de contração muscular. Nós temos a corrida em declive, né? Pelo mesmo motivo, o declive não pode ser muito grande para não trazer problema na técnica. Reboque ou arraste, a mesma cordinha que nós usamos para tracionar, a gente consegue usar para puxar o nosso atleta. Esse é o que eu mais trabalho. E a corrida em esteira, aquelas esteiras de supravelocidade, né? Eu não trabalhei muito, essas esteiras são caras, né? Custa bastante uma esteira dessa. Mas eu já trabalhei em alguns campos, já deu para trabalhar, ou então no laboratório do Comitê Olímpico, tem a esteira. Não sei se alguém já viu algum vídeo, o atleta ele fica amarrado e aumenta a velocidade de corrida dele, chega numa velocidade que ele não consegue mais, ele se joga e tipo um anzol fica segurando o atleta. Muito bem, agora vamos à parte do treinamento mesmo que eu aplico aqui, vou descrever um pouquinho como é que eu faço. Primeira coisa, para a periodização, o que é necessário para o treinador? Conhecer os objetivos, conhecer os atletas, conhecer o atletismo, nós estamos falando de atletismo aqui, não vou nem falar, mas tem que conhecer a modalidade que você trabalha, os fatores que contribuem para a performance, intuição, a gente precisa ter intuição, e conhecer a si mesmo. Como eu disse para vocês, eu trabalho com corredores de 400 que são rápidos. Todos os corredores que eu trabalho, eles correm 400 e correm 200. Eu já tive 2 atletas que eram mais resistentes, então eles pendiam dos 400 para os 800. Eu não consigo trabalhar com esses caras. Evandro, mas porque o meu estilo de trabalho, eu trabalho muito em cima da velocidade, são corredores rápidos.
Meus atletas, corredores de 400, os rapazes têm 20 nos 200, as meninas 23, 24 baixa nos 200. Então, essa é a característica que acha. Então, já chegou a acontecer de um atleta, olha, Evandro, eu queria treinar com você, minha marca, mas eu não... Porque vai ser uma frustração para ambos, né? Nós vamos nos frustrar, né? Então, a gente precisa conhecer esses pontos, né? Para mim, o mais importante, a individualidade. Todos os atletas são únicos e devem ser tratados dessa forma. Não adianta eu querer que um atleta tenha a mesma resposta do outro, porque eles não são iguais. Nem mesmo se eles forem irmãos, eles são iguais. Eu já treinei um casal de irmãos e cada um era de um jeito. Não adiantava aplicar na mesma concepção, tinha que entender que um era diferente do outro. A nossa periodização, ela se divide em unidade, sessão, microciclo, mesociclo, período e macrociclo. Unidade. Vamos fazer uma unidade de saltos. Tá? Unidade de saltos. Tá? Vamos fazer 120 saltos, a nossa unidade do treino. E a sessão? Bom, na sessão da manhã de hoje, nós vamos fazer uma unidade de saltos, uma unidade de halter. Ou vamos fazer uma unidade de treinamento de velocidade, uma unidade de treinamento de força. Isso é uma sessão, né? Microciclo, a semana, o mesociclo, conjunto de semanas, período e o macrociclo. O macrociclo, a montagem do nosso ciclo anual, né, que a gente precisa entender quais são os objetivos, né, o que eu quero, quais competições. Quero chegar nos Jogos Olímpicos, quero ir para o Campeonato Mundial, quero ir para um Pan-Americano. Importante a gente saber tudo que o atleta realizou em temporadas passadas. Então, o que o atleta faz, como eu disse, desde 2006, né, que eu comecei a pensar assim, eu tenho tudo que cada atleta fez. Como eu disse, se eu deixar de treinar algum atleta, não quero mais ser treinador, os atletas, mas eu gosto do seu trabalho, eles sabem até o que fazer. Depois desse treino vem esse, depois desse esse, é o trabalho feito, né? Estabelecer critérios de avaliação, saber quais testes eu vou usar, quais competições eu vou participar, se uma competição ela é seletiva para uma outra ou não. É óbvio, ter conhecimento da teoria do treino, saber os fatores que interferem na treinabilidade, né, como hereditariedade, capacidade de superar resistência externa, técnica. Não adianta. Se o atleta não tem uma técnica para correr velocidade, ele até pode ser rápido, mas ele vai ser limitado. Flexibilidade, concentração, força de vontade. Não adianta, né? O atleta quer, mas não quer. Então ele faz de conta que ele quer, né? Porque o atleta desse nível, querer todo mundo quer, ele tem que querer muito, né? E ele vai ter que abrir mão, e os atletas hoje, um problema que a gente tem, não querem abrir mão, porque começa a ganhar um pouquinho, já acha que, vou dar um exemplo. Eu falei para um atleta cerca de um ano atrás, pô, cara, você acha que McDonald's é comida de atleta? A resposta dele para mim, pô, eu passei fome quando era criança, agora que eu tenho dinheiro, você acha que eu não vou comer no McDonald's? Assim, para ser campeão olímpico, você não vai comer. Então a gente precisa saber o que vai interferir nesse treino. E tudo a gente tem que quantificar. Quantos quilômetros de velocidade ele fez no ano, na semana, quantos metros ele fez em resistência de velocidade, quantas toneladas ele ergueu por ano, contando a quantidade de repetições, séries, tudo mais. Planejamento, né? Acho que todo mundo tem. O nosso ano não é igual ao ano calendário, né? Por exemplo, aqui, ó, nas semanas, a semana 1, dia 1º de janeiro, está aqui. Olha que legal, os atletas já treinaram 13 semanas. Então, para nós, no atletismo, a gente vai começar a nossa temporada lá para setembro, outubro, né? E vai acabar em torno de agosto, semana 39.
E por onde a gente começa o treino? A gente começa o treino pela semana 40 ou por essa 39 do ano? A gente começa pelo fim. Olha, se eu quero que nessa competição aqui, a última, seja o resultado máximo do ano, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão pan-americano, campeão olímpico, bom, eu sei que 2 semanas antes ele precisa estar em determinada forma. Ah, mais 2 ele tem que estar em outra forma. E assim por diante, eu vou rebatendo. Eu venho de trás para frente, né? Esse aqui é uma periodização simples, um pico de resistência, de performance, que é esse daqui. E a gente trabalha mais com atletas jovens, que precisam de uma preparação geral maior, né? Atletas que, por exemplo, já têm um índice para uma competição, para os Jogos Olímpicos, por exemplo, eu posso ter uma tranquilidade. Se é um atleta que ainda tem que estabelecer o índice, ainda precisa buscar uma qualificação, opa, eu precisaria que aqui ele tivesse um pico de performance para se classificar para cá. Ah, mas e aquele que se classificou antes? Bom, aí eu tenho mais tranquilidade. Ou então treino jovem, treinamento no jovem. Eu consigo trabalhar uma periodização simples. Tá? Não se discute muito, está se discutindo muito hoje, qual o melhor modelo de periodização? Depende, é individual, depende do objetivo. Então não dá para a gente falar, o modelo de bloco é o ideal, o modelo de periodização simples é ideal, ondulatório. A gente tem que entender o que nós queremos. Assim como nós temos a periodização dupla, né, em que o período geral ele é menor, 12 semanas. Se a gente for ver aqui, ó, ele é bem maior. Tem um primeiro período competitivo, um período transitório para entrar no segundo pico de performance. Essa é a periodização dupla. Qual é o uso? Depende. Como eu disse, se o atleta já tem um índice, vamos para uma periodização simples. Se ele precisa obter um índice, periodização dupla. Ah, mas esse ano tem Campeonato Brasileiro em maio e depois Campeonato Mundial em setembro. Periodização dupla. Tá? Depende tudo do objetivo. Por isso que a gente precisa ter conhecimento da teoria do treino. O microciclo é a parte do mesociclo que possui o objetivo particular, ou seja, ali a semana, o que eu quero nessa semana? Melhorar a velocidade, melhorar a resistência. Aqui um exemplo, né, de um microciclo, são os dias da semana, e a carga que a gente vai ter, carga leve, carga média e carga alta. Isso aqui a gente pode calcular da PSE, que eu falei para vocês, da percepção subjetiva do esforço. E planejando o microciclo, nós estabelecemos 7 microciclos de até 10 dias. Os maratonistas chegam a fazer microciclos de 14 dias, né? Porque 14 dias, você vai ver que ele vai ter um descanso a cada 2 semanas, né? A relação de treino, a relação carga e recuperação. Então, nós temos que saber qual a carga e qual a recuperação. Eu uso sempre o exemplo de 100 metros. 10 repetições de 100 metros é um treino fácil ou difícil? Depende. Se eu pedir 10 repetições de 100 metros para 11 segundos com pausa de 1 minuto, é um treino intenso. Se eu pedir 10 repetições de 100 metros para 11 segundos com pausa de 5 minutos, é outra característica. Se eu pedir 10 repetições de 100 metros com pausa de 1 minuto, mais para 17, é outra característica. Então, a gente precisa saber qual a relação que eu vou ter entre carga e recuperação, né? Isso vai trazer se o treino se a carga do treino é pesada ou não, porque eu vou aumentar, reduzir a intensidade e o volume. E nós trabalhamos com microciclos dinâmica de 1, 2, 3 ou até 4 picos na semana. O que são picos? Os atletas que eu oriento já sabem. Os treinos intensos são quarta e sábado. Então, são os picos da semana. Eu venho com um treino segunda-feira médio, terça leve,
quarta, intenso, quinta, leve, sexta, médio, sábado, intenso. Essa é a dinâmica que eu trabalho, tá? E eu coloco nunca usar pico na primeira sessão, né? Geralmente segunda-feira, porque o cara vem no final de semana, tal, não sei o que, ele tá meio quebrado, né? Não adianta colocar ele tranquilo. Programação da sessão de treino. Primeiro, a gente tem que estabelecer os objetivos, né? Do que eu quero nessa sessão. Estabelecer os objetivos específicos, quais habilidades e capacidades eu vou desenvolver. Incorporar o princípio da concepção da sessão e decidir as atividades que eu vou colocar. Se eu vou colocar repetição de 100, de 200, 400 e 500, o que eu quero aí? Porque tem um desenho bem legal aqui. Nós temos que ter sempre em mente o trabalho de coordenação e técnica, velocidade, força e resistência. Ora, nós sabemos que nível de fadiga, de cima para baixo vai aumentando a fadiga, né? O trabalho de coordenação e técnica, ele é mais leve do que um de velocidade. Seria mais leve que um de força, mais leve que um de resistência. Então, sempre que a gente vai trabalhar, nós vamos começar pela coordenação. Se eu for trabalhar as quatro variáveis no mesmo treino, eu vou começar pela coordenação, velocidade, força e resistência. Não vou inverter, se eu quero que meu atleta melhore, né? Se eu quero que o atleta melhore, meu corredor de 400 com barreiras. Se eu quero melhorar a técnica dele, eu não vou colocá-lo para fazer 3 repetições de 500, né? Também nunca vou fazer 3 de 500, que eu acho meio loucura. Mas, por exemplo, vou exagerar. Ele não vai fazer 3 repetições de 500 e depois fazer técnica de barreira, porque ele já fadigou. Então, eu não vou ter o efeito da resistência, da técnica que eu quero nele. Compreendido? Esse eu preciso compreender. E agora eu vou trazer uma outra coisa. Mas o mesmo corredor de 400 com barreiras, ele sabe que depois de 360 metros, e ele vai estar derrubado, ele tem mais uma barreira que ele tem que passar com extrema técnica. Ora, o que eu vou fazer? Eu, como treinador, eu não quero que ele melhore a técnica dele, eu quero que ele mantenha sob fadiga. Então, depois de um treino extenuante de 3 repetições de 300, que ele vai estar cansado, eu vou colocar uma barreirinha para ele fazer técnica de barreira. Pô, Evandro, mas você falou que que ele não pode melhorar a técnica cansado. Exato. Eu não quero que ele melhore a técnica, eu quero que ele mantenha a técnica mesmo sob fadiga. Tá? Perguntas a gente pode falar depois. Aqui, por exemplo, um treino, semana 1, o atleta saiu, ficou lá 3 semanas na casa dele. Em setembro, acabou a temporada 2017, né? Eu deixei a temporada 2018 aqui para vocês. Acabou a temporada 2017, voltou. Voltou lá, dia 2/10. O que ele vai fazer? Tá aqui o treino. Todo mundo, todo mundo. Esse aqui é um treino que eu chamo de... É meu mesociclo 1, né? Os 3 primeiros microciclos. Mas eu chamo um readaptativo, né? Pode ver, não tem nada específico, tá? Nada de usar sapatilha, sapata de prego, né? Todo mundo sabe, o pessoal corre com aquelas sapatilhas. Então aqui, ó, na segunda, um circuito de medicine ball e corridinhas forte e fraco, ó. Sempre tá em negrita, uma corrida mais forte. É aqui 1:30 fraco, 30 forte, 1:30 fraco, 1:10 forte, 1:30 fraco, 40 forte. Terça-feira, algumas acelerações, 4 de 80, 40 por 40, é 40 coordenada e 40 acelerando, um circuito de halter, 2 séries, 30 de exercício, 30 de pausa. Quarta-feira, pode ver bastante trabalho em circuito, né? Uma série de exercício geral, corrida, braço, corrida, perna, corrida, salto, corrida, abdominal, corrida. Um dia de flexibilidade. Isso aqui, o ano inteiro, nós vamos fazer a quinta-feira de flexibilidade. Flexibilidade é extremamente importante, falei lá atrás. Tá? Sexta-feira, esse halter
completo, né? E na raia 8, 200 forte, 400 fraco, 300 forte, 300 fraco, 400 forte, 600 fraco. O que é esse forte? Né? O forte é uma corrida mais forte, é um trote forte, tá? E o treininho de sábado, tá? Isso aí são 3 semanas. Na preparação, eu tenho semanas intermediárias, por exemplo, aqui, ó, vamos voltar. Fez 3 semanas. Qual vai ser o treino da quarta semana? É uma semana intermediária. Pum, eu derrubo o volume do treino, porque o atleta tem que recuperar. Essas 3 semanas vão deixá-los cansados. Na 14ª semana, geralmente, eu aumento a intensidade e tento manter os níveis de força. E eu começo a ter uma aproximação à primeira competição, em que geralmente os atletas que eu oriento competem por volta da 17ª semana de treino. Isso é, às vezes 16ª, às vezes 18ª. Só esse ano que ninguém competiu, né? Esse ano não existiu. Não está existindo, né? E aí nós já vamos entrar num trabalho mais específico. Olha, 18ª, 20ª semana. Na segunda-feira, nós já temos aqui que a gente chama de uma escada, né? 180, 150, 120. Aqui as intensidades que eles vão fazer. Na terça-feira, nesse aqui eu trabalho o treino intenso na terça, tá, pessoal? Aqui, terça e sábado. 3 séries de 2 repetições de 300 para 38 a 39, pausa de 5, pausa de 10. Na quarta, um halter, mas é um treino mais leve. Ó, pode ver aqui, ó, já estamos diminuindo e não tem a carga, porque a carga aí cada um tem a sua carga que a gente faz o teste. Na quinta-feira, de novo, um treino leve, trotinho. Sexta, um trabalho de velocidade. E no sábado, resistência de velocidade. Tá? Esse treino de sábado é o treino que eu mais gosto de todos. É um treino que eu, só explicando, eles fazem um 500, um 400, fazem um halter pesado e voltam para um 400. Esse aqui eles adoram fazer. Acabou de sair do halter, né? Estão com a musculatura bem preparada, eles adoram correr forte aqui. Nunca nenhum atleta correu 54, eles correm tudo abaixo. Correm tudo lá abaixo de 49. Aqui, uma diferença, um atleta de 100 metros que eu trabalhei, né? A mesma fase, né? Mas eu trouxe para vocês verem a diferença do treino, né? Os corredores de 400, por exemplo, no sábado, fazem um treino maior. Aqui ele fazia, mas fazia 400. Sempre achei corredor de 400, corredor de 100 metros, precisa correr 400. Ele precisa ter uma resistência de velocidade. Por quê? Lembra lá atrás que a gente falou? Todo corredor vai cair, não importa, vai ter diminuição. Acabando, tá, pessoal? As semanas intermediárias, diminuição de volume. Na 22ª semana, aumento de intensidade, manutenção da força, maior especificidade. Olha só, já estamos mais específicos. Por exemplo, ó, já tem aqui a repetição de 350 e 250, que é ritmo forte. Esse 350 já é ritmo para correr em torno de 47 segundos nos 400. Tá? Tudo bem, aqui esses 4 atletas que eu orientei, os 4 correram 45 nos 400. Né? São 4 atletas de 45. Nessa época aqui, só os 2 tinham 45. Tá? E no sábado, por exemplo, ó, já tem um 500 para 1,2, 1,4, né? Que é um treino forte. E o corredor de 100 metros, já específico também. Né? Ele corre 200 e 100, então já reduziu aqui para 250 e 180. Né? Pessoal, uma coisa rápida aqui, para acabar, 3 slides. Depois de umas idas no centro do Michael Johnson, nos Estados Unidos, eu trouxe muita coisa de lá. Por exemplo, um aquecimento.
é uma realidade muito legal que, antes de treinar, o pessoal passava 8 minutos numa banheira a 36 graus para preparar a musculatura para o treino, relaxar, para preparar para uma ação de liberação facial. Aquecimentos dinâmicos. Aquecimentos dinâmicos. Né? Que é isso que a gente trabalha hoje. E recuperação. Corrida na banheira. Olha lá, vendo a corrida. A crioterapia, né? 3 minutos nessa câmara bem gelada. Eu cheguei a fazer isso aqui, que é para recuperação do sistema nervoso central. E as botas pneumáticas, né? Que substituem a massagem. A gente tem feito, eu tenho botas dessas, hoje elas são mais comuns do que na época, isso aqui já faz alguns anos. E, de novo, a banheira, um contraste entre água quente e água fria para a recuperação dos atletas. Tá aí, pessoal, muito obrigado a todos. Essa foto, ela permitiu que nós voltássemos a sonhar com o 4x400, o Mundial de Moscou 2013, em que a gente colocou de novo o 400 e os 400, o 4x400 na linha aí da Confederação e do COB. E tá aí, meu e-mail, meu telefone, quem precisar de alguma coisa, algumas pessoas me mandam essa semana, precisando, manda. Se eu não respondi, manda de novo, porque eu esqueci. Mas o que eu puder, e agradeço a presença de todos e todas. Grande, Evandro, muito obrigado aí pela apresentação, os aspectos muito importantes aí do treinamento, coisas bastante relevantes, é específico do atletismo, mas a gente pode extrapolar isso para outras modalidades também. Eu já vou passar diretamente para o Marcelo com as perguntas e depois eu retorno aqui, tá bom, professor Marcelo? Boa tarde, grande Evandrinho, tranquilo? Beleza, Marcelinho. Quer tomar uma água antes aí? Tô aqui, tranquilo. Tá bom, tô falando aqui. Evandrinho, eu não vou ficar falando tanto de parabéns aqui, porque a gente vai direto aí ao assunto, tá bom? Mas depois você assiste lá no chat, você vai ver que você está sendo bastante elogiado aí. Beleza. Não é uma pergunta, Evandrinho, o professor Wilson Viana, lá da secretaria, ele comenta sobre a periodização, né? A periodização clássica, que é muito utilizada, e ele gostaria de saber um pouco mais sobre a periodização em bloco. Eu vi que no meio da sua palestra você não defendeu uma periodização nem outra. Não sei se você quer fazer algum comentário sobre isso, sobre as possíveis periodizações aí que podem ser realizadas. Então, é exatamente isso, né, Marcelo? A gente já conversou bastante sobre isso, né, e eu tenho uma visão, participei um dia de uma palestra em que um professor, ele começou querendo mostrar que a periodização clássica não serve para nada. Eu discordo totalmente, né? Como eu disse, a periodização clássica, ela tem as suas utilidades, eu acho que a periodização clássica continua sendo a melhor, né? A periodização, ela tem por exemplo, para arremessadores e lançadores. A periodização em blocos, você vai ter um bloco de força, né? Em que você vai trabalhar a força ali durante 3, 4 semanas. Depois disso, você vai ter um de resistência de força, acreditando que aquela força estabelecida naquelas 3, 4 semanas, ela vai ser mantida e levada para resistência de força,
né? E assim por diante. Na verdade, eu gosto de trabalhar de uma outra forma, tá? Eu gosto de iniciar minha temporada com uma periodização clássica, né? Com aquele desenho lá de baixa intensidade, alto volume, depois vem diminuindo o volume, aumentando a intensidade. Porém, tem uma outra forma, né, que eu nem comentei, que é a questão do ATR, acúmulo, transformação e realização, em que a gente trabalha, eu vou trazer a grosso modo, 3 semanas. Uma semana de elevado volume, elevada intensidade, acumulando. Uma semana de transformação, em que nós vamos reduzir o volume e aproximar da prova, e a realização, que é a terceira, em que teoricamente seria o desempenho máximo da performance, né? Então, eu gosto assim, eu trabalho o início da preparação na clássica, determinado momento, claro, dependendo do atleta, dá pra segurar umas semanas a mais, outras a menos, a gente vira para um ATR, né, que é o acúmulo, transformação e realização, só que aí eu gosto de trabalhar 4 semanas, sendo 2 de acúmulo, 1 de transformação e 1 de realização. Meu período competitivo é assim, que na verdade o ATR já é uma variação também do bloco, né? Então, tem várias. A gente pode até ficar falando horas e horas dessas modelos de periodização, né? Mas, a grosso modo, é isso, viu, Marcelo? Quiser, à tua disposição para a gente conversar, que eu gosto de modelos de periodização. Perfeito, Evandro. Você falou bem isso durante aí a apresentação, foi muito claro, e são vários aspectos, né, que vão definir ou vão te ajudar na escolha de um desses modelos, né? Então, acho que você deu outro exemplo agora, e o Wilson aí você conhece também, acho que ele Sim. Pode falar direto com você daí. Claro. O Jorge Oliveira, né, ele pergunta, no atletismo trabalhamos praticamente toda a musculatura. Existem músculos específicos no atletismo para trabalhar o ganho de velocidade? Então, Jorge, como eu disse para você, primeiro ponto, a musculatura posterior de coxa, a gente trabalhar para proteger. Então, esse é um que eu tenho claro hoje que a gente precisa trabalhar. Tá? Agora, outra coisa importante, né, se tem um exercício bom para velocista, não vou nem falar o agachamento, é o meio agachamento e o quarto de agachamento. Né? A gente trabalha bastante, principalmente pela ação de empurrar o solo. Né? Então, são 2. E o terceiro, que é um ponto que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o velocista, como eu falei para vocês, velocidade se põe na ponta do pé, no metatarso. Então, trabalho de panturrilha. Panturrilha precisa estar fortalecida. E a panturrilha a gente sabe que não é um músculo fácil de se ganhar hipertrofia, por exemplo, que é um músculo estrutural. Né? Então, a gente trabalhar sempre a panturrilha, exercício de resistência. Né? Então, acho que são 3 pontos importantes para a gente trabalhar. Posterior de coxa, o agachamento, que trabalha toda a cadeia de membro inferior, e a panturrilha para sustentar. Professor Sérgio Giacomello, famoso Serginho, corredor dos 400 ou dos 200, pergunta, você falou sobre a importância do trabalho de flexibilidade para a velocidade. Existe algum treinamento específico de flexibilidade para corredores de velocidade prolongada? Só posso completar, você responde para o Serginho, não vai esquecer, hein? Se existe algum treinamento específico, né, para flexibilidade, para velocidade prolongada, existe diferença nessa terminologia sobre velocidade prolongada e resistência de velocidade? Existe alguma? Então, Marcelinho, eu vou te dizer, hoje já estão começando muito a fazer uma subdivisão, velocidade 100, 200, velocidade prolongada 400, e alguns estão querendo trazer o 800 do meio fundo para cá, né? Eu não gosto. Para mim, 400 é velocidade, 800 é meio fundo e acabou.
né? Que são provas de resistência de velocidade, 400 e 800, né? Como os 800 já estão sendo corridos aí em 1,41, 42 sempre, né? O masculino. Então estão querendo fazer isso. Eu não gosto, mas oficialmente os 400 ainda são velocidade. O pessoal fala velocidade prolongada, principalmente para falar treinadores que não gostam de trabalhar, né? Assim como eu não tenho trabalhado com corredores de 100, o pessoal que treina 100, 200 fala, eu não quero trabalhar com velocidade prolongada ou resistência de velocidade. Eu gosto, né? Eu gosto de ver a acidose, né? Eu tenho um amigo que brinca, né? Que nunca viu alguém que gosta de uma acidose no músculo igual eu, né? Mas eu gosto. E para você, eu acho que velocidade prolongada, resistência de velocidade, para mim, vai dar no mesmo, né? Mas, Serginho, o alongamento que a gente tem, a flexibilidade que a gente tem trabalhado é flexibilidade com alongamentos dinâmicos, tá? Aquela questão de ficar parado 30 segundos no movimento, 30 segundos numa outra posição, como eu disse ali desde que a gente foi para os Estados Unidos, a gente começou a ver como isso é feito. E, claro, vai no Mundial, eu falo sempre para os atletas, né? A gente ir para um campeonato do mundo, apesar de todo campeonato do mundo hoje tem um congresso após o campeonato, a gente vê o que esses caras fazem, vê o que os atletas fazem, né? Pô, se eles estão fazendo isso, vamos tentar fazer igual, né? Então, hoje, você não vê um atleta de velocidade, né? Quer seja prolongada ou velocidade sprint, né? Os corredores de 100, fazendo o alongamento estático. É todo o alongamento dinâmico, já para ganhar velocidade, ou balístico, tá? Perfeito. O Jorge Oliveira pergunta de novo aqui. O alongamento previne lesões. O alongamento influencia no rendimento? Qual o momento para o alongamento? Jorge, o que a gente vê por aí, né? O alongamento ele continua sendo muito questionado, né? É bom, é ruim? O alongamento é bom, é ruim? Concordo com você. O alongamento previne lesões. Concordo. O alongamento influencia o rendimento? Depende. Eu não vou, por exemplo, isso eu tenho aprendido, se eu vou trabalhar uma sessão de força máxima, eu não vou alongar antes, com tanta intensidade. Por quê? Eu vou trabalhar força, então eu quero uma ação concêntrica do músculo, né? Eu quero que o músculo, vou moer o músculo dele. Vamos falar do bíceps aqui, tá mais fácil, né? Então, poxa, se eu quero uma ação dessa, como é que eu vou alongar antes, né? Então, já vou estar confundindo o músculo, né? E para ganho de flexibilidade, né? Vamos diferenciar alongamento e flexibilidade. Ganho de flexibilidade, a gente como eu mostrei, eu ponho a quinta-feira uma sessão de meia hora de atividades para ganho de flexibilidade, ao qual o alongamento faz parte de uma das estratégias para o ganho de flexibilidade. Tá? Eu acho que é isso. Vou dar um exemplo. Corredor de 100 metros. Um corredor de 100 metros, ele não aquece trotando. Né? Antigamente, vamos aquecer, vai todo mundo trotar 10 minutos. Um corredor de 100 metros, a gente não trota. Por quê? Se eu quero velocidade dele, eu já estou indo contra, alongando. Então, acho que vou trotando, né? Se eu quero que ele corra rápido, eu vou fazer ele trotar 10 minutos. Então, isso vai no mesmo pensamento do alongamento. Se eu quero trabalhar força, eu não vou alongar antes, que eu vou atrapalhar o rendimento na força. Evandro, os corredores de 400 são genuinamente, né, esta prova, são orientados por vocês vão perceber corredores de outras provas e vão falar, não, aquele cara serve 400. Pô, Marcelo, eu vou te falar. Meu melhor atleta de 400 que eu tive, que foi o Hugo, esse que eu parei de trabalhar esse ano, né? Também ele tá com 32 anos, o Hugo. Ele foi a quarta melhor marca da história do Brasil, 45,09, né? Ele tem. O Hugo tinha sido campeão brasileiro dos 200 metros em
2011, se eu não me engano, 2010, não vou lembrar, e desapareceu. Esse cara desapareceu. Depois de 3 anos, 2 cirurgias no joelho, não sei o que e tal, eu falei pro treinador dele assim, saudoso Aristides. Falei, Tidão, o Hugo é bom, né? Ah, o Hugo é bom. Falei, mas ele não aguenta a carga dos 200. Vamos passar ele para os 400. E aí o Tid foi esse exemplo. Ah, eu não quero trabalhar com um corredor de 400. Tó, vai embora que ele vai treinar com você. Né? E eu tenho um caso hoje, por exemplo, da Tiffany, que é a atual campeã brasileira dos 400 metros. Ela corria 100 e 200 no Rio de Janeiro, né, carioca. E aí um dia ela me procurou, falou, olha, eu se apresentou tal, eu sou 5ª colocada do ranking brasileiro juvenil do 100, 4ª colocada do ranking brasileiro juvenil dos 200, e dos 400 eu não treino e eu tenho tal marca. Eu falei, ó, vem pra cá. Em 2 anos, ela bateu 2 recordes brasileiros já, porque eu acho o seguinte, é cultura do brasileiro achar que tem que correr 100 e 200. Porque treinar 400 vai doer muito, gente. Correr 400, quem quiser um dia, acabando a pandemia, com um treino, eles vomitam quase todo o treino, gosto de sangue na boca. Assim, o corredor de 400, ele tem que amar a dor, porque ele vai doer, e vai doer muito, né? A acidose deles dói. Então, geralmente esses caras estão no 100 e 200, e a gente teve um debate na CBAT, que eu participei, na confederação. Se a gente pegasse muito desses corredores de 100 e 200 e trouxesse para os 400, eu acho que a gente teria muito melhores resultados nos 400 do que a gente tem hoje. Ou seja, ninguém nasce masoquista, vocês que vão capturando. Tem que fazer o que você é bom, cara. Eu não gosto, mas não tem que gostar, tem que ser bom. O Henrique Hoffman, nosso professor, né, que deu a palestra sobre maratona, né, a planilha da maratona, Sim. ele parabeniza, não só pela palestra, mas pelo seu histórico, né, dentro do atletismo. Aí ele pergunta, os atletas de 400 fazem rodagem mais longas? Em média, qual o volume semanal, né, de um atleta de 400 metros? Henrique, essas 2 perguntas aí são fáceis. A rodagem mais longa que eles fazem é de 6 a 7 quilômetros, tá? E a média de volume semanal gira em torno de 15 a 18 quilômetros por semana, contando o aquecimento e volta calma, né? O aquecimento, por exemplo, são 5 voltas, já dá 2 quilômetros só de aquecimento, tá? Aí tem um outro ponto só, não está na pergunta, mas eu vou dizer, é o seguinte, a prova de 800 metros é uma prova clássica, que ela é 50% aeróbia, 50% anaeróbia. Aí vamos trazer para os 400. Tem gente que fala, é 30% aeróbio, 70% anaeróbio. Eu discordo. Eu acho que os 400 são 40% aeróbio, 60% anaeróbio. Eu classifico como 40, 60 depois de conversar com alguns treinadores. Ah, Evandro, onde tem isso? Infelizmente, o atletismo não é uma modalidade que tem muitas publicações. A gente precisa pensar e publicar mais no atletismo, mais esses achados. Por isso que eu não tenho problema em mostrar treino e tal, eu acho que a gente só vai crescer desse jeito. Perfeito, professor. O César Augusto pergunta, os sprints são sempre em máxima velocidade? Se for até 80 metros, sim. Até 80 metros, sempre em alta velocidade. Quando você pega já os 100 metros, a gente já começa a dosar um pouco, né? Mas até 80 metros, sprints de 30, 50, 80 são os que eu trabalho, eu não gosto de 60 metros. Muito treinador gosta dos 60 metros, eu não gosto. Não sei porquê, eu gosto dos 50 e do 80, né? Sempre em velocidade máxima. Eduardo Zaqueu pergunta se tem alguma dica de treinamento para atletas amadores iniciantes em corrida. Olha, eu vou ser bem sincero, já trabalhei bastante com isso, né?
de um tempo para cá eu não trabalho mais, mas eu acho o seguinte, primeira dica, procura um profissional especializado para dar o treino, né? Fora isso, um médico primeiro, procurar um especialista para montar o treino e não passar do seu limite, né? Quer começar na corrida aí, não vamos extrapolar o limite do seu corpo. Muitas pessoas querem começar a correr do nada, né? Acha que tem uma história engraçada. Um dia um rapaz me procurou e falou: dá para você montar um treino para minha filha? Um treino para sua filha? Por quê? Ele, porque minha filha quer ser maratonista. Eu falei, ela quer ser maratonista? Quer. E o personal trainer dela falou que ela é muito boa, porque ela aguentou dar 2 voltas completas no taquaral. Eu falei, rapaz, mas tudo bem, ela quer participar de maratona? Não, ela quer tentar ir para a Olimpíada. Então é um caos que eu conto aí para falar, bom, vamos extrapolar o seu limite, né, gente? Professor, o Anderson Marques, ele comenta que se ele soubesse que a panturrilha era tão importante na prova de 400, ele teria sido olímpico. E aí ele te pergunta, na sua opinião, qual o percentual de contribuição para a velocidade da coordenação intramuscular e da força para a prova de 100 e 400 metros? Caraca, Anderson, você vai me perguntar o percentual, vai depender, eu vou te dizer, vai depender de novo, da individualidade. Porque tem atleta, cara, que se você pedir para ele andar em cima da linha da pista, ele tropeça, né? Então, assim, tudo bem, nós estamos falando de equilíbrio, tudo tal. Mas eu não sei te dizer o percentual, cara. Mas a gente tem que trabalhar sempre a coordenação buscando o melhor deles. Lógico que nos 100 metros a gente tem níveis mais elevados, né? Porque a contribuição disso é muito maior nos 100 metros. Já nos 400, eu vou dizer o mesmo exemplo da saída, né? A saída de bloco, ela compreende mais ou menos de 10 a 15 metros. Nos 100 metros já é 10, 15%. A contribuição disso nos 400 é muito menor, né? Então, assim, eu acredito que a coordenação, o percentual vai ser muito maior nos 100 do que nos 400, até porque, outro ponto, quem já viu uma final de 400, os últimos 80 metros não existe coordenação, né? E aí já não tem coordenação intermuscular, intramuscular, não tem nem coordenação entre pé e pensamento. Basta ver que nos Jogos Olímpicos do Rio, na final dos 400 feminino, a medalha de prata estava deitada, porque ela caiu, né? Ela caiu na hora de passar a linha, que ela perdeu totalmente a coordenação. Mas o percentual eu não sei te dizer. O professor Peterson Antônio, ótima palestra, professor. Como você constrói as estratégias de prova dos seus atletas? Seguinte, tem atleta que se ele passar, eu sempre, qualquer competição que você for, você vai me ver nos 200 metros. Tá? Eu sempre estou nos 200 metros. A não ser, por exemplo, agora, né, de 2 anos para cá, que eu tenho essa atleta que oriento, a Tiffany, que bateu o recorde brasileiro sub-20 e sub-23 em 2018, 2019, e hoje ela é 23ª do ranking mundial. Ela me pede para ficar nos 300 metros, né? Já todos os outros atletas, todos, eu fico nos 200, e eu canto a passagem deles nos 200. Tá? Tem atleta que consegue manter a mesma intensidade dos primeiros 200 no segundo 200. Então, um dos atletas que eu treino faz isso, né? Então, para correr 45, ele tem que passar ali em torno de 22,20 para correr o final
para 23 alguma coisa. É muito próximo isso. Já, por exemplo, um atleta que eu tive de melhor resultado, que eu disse que foi o Hugo, para ele correr 45, ele tinha que passar 21. Ele tinha que passar, vou dizer, passar lambendo, né? Ele tinha que correr forte os primeiros 200 para conseguir chegar. Então, assim, agora eu já tive outro atleta, eu tive uma atleta que correu 52 nos 400, em que ela tinha um final, os últimos 100 metros espetaculares. Então, também, ela tinha que passar os 200 um pouco abaixo dos 50% do tempo que eu queria, para ela conseguir correr forte o fim, né? Agora, como eu falei, eu tenho uma atleta hoje que ela consegue fazer os últimos 120 metros muito forte, então ela pede para eu ficar nos 300. Aí, quando ela passa o 300, ela ganhou o Troféu Brasil ano passado, passando 36, os 300 metros, 36 segundos. Então, aí, se eu grito 36, aí ela sabe que ela vai ter que segurar e tentar chegar. E aí vai chegar quase se arrastando. Perfeito. O André agradece, o Henrique também. O Henrique aproveita e pergunta para você, nesse pós-pandemia, como ele pode fazer para acompanhar alguns treinos? Só avisar. Pode mandar mensagem e avisar. Perfeito, professor. Estamos caminhando aí para o final. Serginho tem pergunta, mas eu vou pedir para ele fazer verbalmente aqui. Agradecer você, agradecer a oportunidade de estar participando aqui com você dessa palestra. Sei como trabalho também no esporte, às vezes é difícil a gente ver pessoas que trocam informação, disponibilizam a informação do jeito que você fez aqui. E eu acredito nisso também, só com a troca de informações é que todo mundo pode crescer. Não existe segredo, existe trabalho, né, professor? E trocar informação é muito bom e eu agradeço aí já. E depois... Marcelo, né? eu só concluindo isso, eu vou agradecer o Anderson aqui. O Anderson foi minha banca no doutorado, né? E eu nunca esqueço que ele foi um cara que falou o seguinte: pô, esses caras do alto rendimento vão escrever e os caras escondem o treino. E na minha banca ele pegou e ele falou: pô, fui ver lá os anexos, você colocou todos os treinos que os atletas fizeram. Então isso é uma coisa que eu gosto, e eu vi aqui as mensagens, o professor Mian escreveu lá em cima, e eu sou uma pessoa que eu penso o seguinte: você pode pegar todos os meus treinos, cara. Tem atleta que serve, tem atleta que não serve, cara. Então, vamos compartilhar o conhecimento para todo mundo crescer. Eu não acho que a gente tem que esconder o trabalho de ninguém, não. Desculpa te interromper. Não, perfeito, professor, agradeço. Vou fazer mais uma pergunta que apareceu aqui e já vou passar para o Serginho. Serginho, depois que o Evandro responder, a bola é sua. O Henrique pergunta: você mente o tempo da volta em treinos? Olha, da volta não, porque geralmente eles correm aí, né, parcial, o máximo que eles correm são 500, o 500, né? O máximo que um atleta meu faz de uma repetição é de 600, né? Mas, assim, no meio da competição, se o cara, eu sei que o rapaz tem que passar 21,50 nos 400 com barreiras, e ele passou 22, eu já falo um 21,10, que aí ele sabe, ele acha que tá bem, aí ele vai correr forte lá. Mas não mente, né? A gente busca estratégias, né? Vamos usar essa terminologia. Mas às vezes assim É que o seu cronômetro não é igual ao do cara que dispara lá, é isso, né? Não, exatamente. Mas às vezes você fala meio segundinho a mais só para não deixar o cara desmotivado. Às vezes o treino ele faz tão mal, mas tão mal que você fala: nossa, se eu falar que ele foi tão mal, ele vai querer ir embora. Então deixa eu dar uma ajudinha aí para ele fazer o próximo. Obrigado, professor. Serginho. Legal. Evandro, primeiro deixa eu corrigir o Marcelo aqui, que o Marcelo falou que eu corria 400 metros, é mentira. Fazia salto em distância, Serginho. Eu fazia salto em distância, então só para corrigir o Marcelinho aí. Mas eu vou aproveitar esse gancho e eu vou fazer uma pergunta final aí, porque você comentou, eu tive a oportunidade de correr 400 metros oficialmente, num revezamento.
E o que o Evandro falou aí do depoimento é verdade, dá vontade da gente vomitar a hora que a gente chega. É uma prova das mais desgastantes. E aí eu pergunto, Evandro, como trabalhar motivação no corredor de 400 metros? Se é que vocês trabalham, você fala assim, cara, você quer, vai até o fim, como é que é isso? Boa, né, Serginho? Bom, já que o Serginho falou, eu tentei ser atleta, eu tentei ser corredor de 400, mas eu era ruim, gente. Não era tão ruim que eu falei, deixa eu estudar que eu vou tentar ser melhor, né? Eu era muito ruim. Mas eu sentia o gosto de sangue na boca, eu senti tudo isso, mas eu era ruim, né? Bom, os 400, tinha um professor, Marcelinho teve aula com ele também, né? O pessoal da Unicamp, o professor Deco. Deco falou uma coisa um dia, falou assim, ó, qual a pior prova do atletismo? Aí todo mundo, maratona. Ele falou assim, ó, a pior prova que existe é os 400, cara. Porque o corredor de 400, depois de passar por isso, passa por qualquer coisa. Então, Serginho, assim, a motivação desses atletas tem que vir o seguinte, ele é bom nisso. Eu felizmente, eu trabalho com alto nível, tá? Eu não trabalho na iniciação, né? Trabalho só com atletas acima de 18 anos, né? Então, o cara já vem, ele é finalista de um brasileiro sub-18, campeão brasileiro sub-20. Então, assim, eu tenho essa facilidade, o cara já sabe que é aquilo, né, que ele vai fazer. Só que o mais difícil é, assim, correr 100 e 200 não dói. E o corredor de 400, ele tem que ser apaixonado pela dor. Ele tem que saber que ele vai acabar o treino e ele vai saber assim, ó, pô, eu vou vomitar depois do treino. Então, é muito difícil você fazer o cara gostar de uma coisa que é ruim, né? Mas ele tem que pensar o seguinte, as motivações hoje, o que você quer? Você quer ganhar dinheiro? Você quer ganhar uma medalha? Você é bom nisso, né? Como eu disse, eu tenho uma atleta hoje, que é campeã brasileira atual, né, melhor marca do Brasil no último ano, e ela, assim, ela quer ser campeã olímpica, ela adora os 100 e 200, mas eu já falei para ela, 100 e 200, você no máximo vai ser uma reserva de revezamento 4 por 100. 400, você é a 23ª do mundo hoje. É essa a motivação que eu tenho que buscar. E todo dia, repetição todos os dias. Eu fiz uma postagem no Instagram no passado, quando ela ganhou, todo atleta que eu orientei ganhou o Troféu Brasil, eu fiz uma por dia. Mas o dela eu escrevi. Não teve um dia de 2019 que a gente chegava na pista assim, bom dia, nós vamos ganhar os 400 no Troféu Brasil. Todo dia era isso que a gente falava. Então é repetição. O alto rendimento não pode ser bonzinho, cara. É isso aí. Evandro, eu vou devolver a palavra para você fazer suas considerações finais, para aí depois eu encerrar a nossa conversa de hoje, tá? Por favor. Imagina. Bom, pessoal, obrigado novamente a todos, a todas. Obrigado a quem tirou um tempinho para ouvir eu falar um pouco do que eu mais gosto de falar, treinamento, de atletismo. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes, obrigado a vocês pelo convite, e precisando, contem comigo, o pessoal tem meu e-mail, meu WhatsApp, manda um e-mail para mim, ao pessoal, os alunos que estão aqui. Então, agradeço a vocês a oportunidade e espero poder contribuir sempre que precisarem. Legal, Evandro, brigadão. Obrigado a participação aí novamente, né, segunda participação sua no nosso programa. Eu quero agradecer aqui a presença de todos, em nome da Secretaria de Esportes. Acho que nós já estamos no 3º módulo desse programa de capacitação online, já estamos aí praticamente definido o quarto módulo, né, então vai vir mais assuntos novos aí para a gente. Então, muito obrigado, Evandro, da sua participação, boa sorte aí na sua nova empreitada na Unicamp, como professor universitário, a gente que acompanhou aí todo o processo, então que dê tudo certo aí, nos grupos de estudo,
nos treinamentos com os atletas, que a gente possa te ver novamente nos Jogos Olímpicos. Serginho, rápido. Falando do grupo de estudos, desculpa, quem tiver interesse, tá? Até inclusive aqui, tanto a Elaine quanto a Maria Luísa estão fazendo parte. Quem quiser fazer parte do grupo de estudos pode me procurar. As duas estão me ajudando bastante aí nessa formatação, credenciamento no CNPq do grupo. Então, é um espaço que, como eu expliquei para os alunos, é para a gente discutir treinamento, né, e produzir conhecimento relacionado ao treinamento, não só atletismo, tá? São todas as modalidades olímpicas, paralímpicas. Já deixo à disposição aí o GTDF. Legal, muito obrigado. O Evandro deixou aí também o contato dele, né, no final da apresentação. É só pegar lá no YouTube da Secretaria, vai encontrar o vídeo dessa apresentação, consegue pegar. Pode procurar a gente também na Secretaria de Esportes, que a gente tem o contato dele lá, então, na própria Unicamp. Então, parabéns novamente, Evandro, sucesso aí na jornada. Para encerrar só, amanhã a gente tem mais uma apresentação aí, que a gente vai falar. Nós tivemos esse terceiro módulo dado para modalidades esportivas, né? E amanhã nós vamos ter uma palestra sobre. Então, amanhã às 10 da manhã, estaremos aqui novamente reunidos, falar um pouquinho sobre essa modalidade, que talvez aí seja mais desconhecida da maioria dos profissionais. A gente tem da educação física. Então, novamente, obrigado a todos e até amanhã, se Deus quiser.